Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024, em nossa série Reflexões Espíritas, quando fazemos aí um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o capítulo 20, que tem como título Eles Também. Este capítulo está se referindo à reunião pública acontecida no dia 11 de março de 1960. Reunião pública que aconteceu no dia 11 de março de 1960. Sabemos que este livro, Seara dos Médiuns, é um estudo muito singelo, mas ao mesmo tempo muito importante de Emmanuel, juntamente com colaboradores lá de Uberaba, e é referente ao livro dos Médiuns. Neste capítulo de hoje, do Seara dos Médiuns, capítulo 20, eles também, Emmanuel faz referência à questão 217 do livro dos Médiuns. Essa informação está no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, que tem como título Da Formação dos Médiuns. Então, nós vamos primeiro fazer a leitura do livro Seara dos Médiuns, referente à reunião pública de 11 de março de 1960. Capítulo 20, Eles Também. Então, vamos ver o que nos fala Emmanuel. Compadece-te dos médiuns de todas as procedências, mas, notadamente, daqueles que abraçam no serviço a estrada de aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Eles também. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Não estimarias explorar a bolsa alheia quando podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Não ignoras que tentarias, debalde, ensinar a outrem o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na tua própria casa. Eles também. Sofrerias, de certo, se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livre de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, muita vez carecente de remédio e socorro, e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não podes satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces, feliz, a desculpa espontânea do próximo, diante de tuas faltas involuntárias. Eles também. Muito bonita essa comparação que Emmanuel nos faz de nós da vida comum com aqueles que são os médiuns, aqueles que nos trazem de uma forma ainda mais ostensiva a comunicabilidade dos benfeitores espirituais para conosco. É uma comparação que nos chama a atenção
principalmente pelo fato de que todos nós, em qualquer circunstância da vida, somos idênticos a esses queridos companheiros que trazem, como eu disse, uma mediunidade ostensiva, uma responsabilidade muito grande, um comprometimento muito grande com o passado e necessitam, acima de tudo, que nós possamos vê-los de uma maneira natural. É claro que quando olhamos, por exemplo, para o Divaldo, para o Chico, para outros grandes trabalhadores da mediunidade dentro do espiritismo, vamos encontrar aí missionários, espíritos que, além de poderem resgatar determinados compromissos que ficaram pendentes em vidas anteriores, trazem também uma responsabilidade muito grande perante o trabalho que vão realizar, no comprometimento que já idealizaram antes mesmo do reencarne, junto aos benfeitores espirituais que os iriam acompanhar na reencarnação atual. Então, essas pessoas também trazem junto de si compromissos para com a vida material. Afinal de contas, elas estão encarnadas, elas estão aqui entre nós. E elas, como Emmanuel nos explica muito bem, trazem problemas e dificuldades da vida comum, como todos nós os temos. Então, por isso que a lição tem como título Eles Também, para que nós possamos perceber de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira natural, o quanto eles são pessoas comuns como nós. Então, a primeira coisa que Emmanuel nos pede ao iniciar este capítulo é que nós tenhamos compaixão para os médiuns de todas as procedências. Compadece-te dos médiuns de todas as procedências, até mesmo daqueles que falham, até mesmo daqueles que erram, até mesmo daqueles que muitas vezes sucumbem perante os compromissos assumidos. A existência nos pede obrigações, para eles também. A existência nos pede que eu preciso disciplinar o meu tempo, para que eu não caia em descrédito de mim mesmo, quando muitas vezes me entrego à ociosidade, ao coração, à mente e às mãos vazias. Eles também. A doutrina espírita nos ensina que, de maneira nenhuma, nós devemos explorar a bolsa alheia. Eles também sabem disso. Nós, muitas vezes, tentamos a todo custo ensinar a virtude para os outros, sem que haja o exemplo de nós mesmos, principalmente dentro da nossa própria casa. Eles também. Muitas vezes somos colocados de lado nos trabalhos que realizamos dentro da casa espírita, no que diz respeito à mediunidade, porque as pessoas zombam e realizam um verdadeiro desapreço pela simplicidade daquilo que estamos fazendo. Eles também. Todos nós, infelizmente, ainda não podemos dar todo o tempo ao ideal espírita, porque ainda temos rotas humanas a percorrer. Eles também. Nós vivemos num corpo físico, podemos ter uma enfermidade, somos carentes de remédio e de socorro, e sempre necessitamos da higiene e da alimentação nesse próprio corpo. Eles também.
E por último, nós não podemos satisfazer a tudo e a todos. Mas mesmo assim, nós podemos agradecer pelo carinho e pela compreensão de tudo e de todos. Eles também. Então, essa primeira parte do capítulo mostra-nos uma comparação muito correta, muito justa do nosso querido Emmanuel para com os médiuns de toda sorte. Todos nós falamos, ou ouvimos falar, que o Chico era uma pessoa privilegiada porque tinha um Emmanuel do lado, ou que o Divaldo era uma pessoa privilegiada porque tinha uma Joana de Ângeles do lado. Mas nós não percebemos o quanto o médium em si busca de todas as formas, de todas as maneiras, agir de maneira disciplinada, de maneira correta, de maneira justa perante o compromisso que assumiu. E os espíritos, por serem espíritos de luz, espíritos superiores, espíritos dotados já de uma moral desenvolvida e já trabalhada ao longo de inúmeras encarnações, eles sabem perfeitamente as necessidades de cada um desses médiuns e procuram ajudá-los para que eles tenham força, para que eles tenham determinação, para que eles tenham vontade, para que eles tenham a disciplina necessária para seguirem adiante em suas tarefas e em seus compromissos. Então, tudo que nós vivemos na vida comum, na vida material, os médiuns também vivem. Não há privilégio. Se houvesse um mínimo de privilégio a esses médiuns, a esses espíritos, que muitas vezes já os chamamos de missionários, nós estaríamos burlando a lei natural de Deus, a lei natural da vida e do universo. Não há privilégios. Todos nós estamos no mesmo patamar de obrigações quando estamos na vida material. E eles também estão. E esse tipo de comparação que Emmanuel faz deveria ser usado por todos nós, principalmente para com os médiuns iniciantes, aqueles que estão começando a desenvolver o seu trabalho mediúnico, aqueles que estão aprendendo a conhecer o Espiritismo, aprendendo a conhecer as mediunidades, tentando e aprendendo a reconhecer a sua mediunidade, aquela que mais se destaca, aquela que tem um padrão à frente das outras, como sendo o carro-chefe da sua tarefa mediúnica. Por isso que o trabalho ele tem que ser feito de uma maneira natural, através dos experimentos, da maneira como Kardec realizava com os médiuns que estavam junto dele nos trabalhos de codificação da doutrina espírita. Ele procurava analisar de uma maneira correta, de uma maneira justa e racional, os medianeiros, os médiuns, e também procurava usar dos mesmos benefícios para analisar as comunicações trazidas pelos espíritos, para que de maneira nenhuma ele não viesse a ser injusto para com os médiuns e também injusto para com os espíritos. O trabalho mediúnico está diretamente ligado à questão científica, que é a questão experimental, onde nós, dentro da casa espírita, dentro do trabalho mediúnico, vamos experimentando cada um dos médiuns, oferecendo a eles a oportunidade de exercitar todas, ou pelo menos algumas, das mediunidades, para que possamos então observar
Qual é aquela que se destaca? Oferecendo a ele literatura importante, correta, para que conheça um pouco mais da sua mediunidade. E automaticamente possa, com isso, burilar a si próprio, como também a própria mediunidade, para que haja um encontro equilibrado e feliz entre ele e o trabalho da qual vai realizar. Então, todos eles, como diz Emmanuel, eles também passam pelas mesmas necessidades e pelas mesmas dificuldades que todos nós. Nós nos esquecemos de um fator que é importantíssimo, importantíssimo, que é a confiança que devemos ter na espiritualidade. Então, quando nós olhamos o Chico, quando nós olhamos o Divaldo, cientes de que eles também têm os seus problemas de ordem material e de ordem pessoal, eles tinham algo que é, muitas vezes, diferenciado de todos nós: a confiança e a fé na ajuda dos benfeitores espirituais. Eles sabiam perfeitamente que aquele problema material, aquele problema íntimo ou aquele problema pessoal, familiar, era algo que iria lhes oferecer um ensinamento novo. Iria lhes oferecer uma oportunidade de colocar em prática todos os ensinamentos da qual eles estavam estudando, como também todos os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Sendo assim, a confiabilidade, a fé e a certeza da ajuda do plano espiritual era algo preponderante para esses médios. Não que os espíritos iriam resolver os seus problemas, de maneira nenhuma. Os espíritos de alta envergadura, de alta luz, não interferem nas nossas escolhas e no nosso livre-arbítrio. Mas, com certeza, esses espíritos, como nós vemos em muitos casos do Chico, em muitos casos do Divaldo, esses espíritos, através de uma mensagem, através de uma comunicação psicofônica, através de uma intuição ou de uma inspiração, esses espíritos procuravam orientar o melhor caminho mediante aquela situação em que o médium estava vivendo. E nós, da vida comum, muitas vezes não agimos desta forma. Ou entramos em desespero pela falta de confiança, pela falta de fé, ou ficamos aguardando que esses espíritos resolvam o problema para nós. E a vida não funciona nem de uma maneira, nem de outra. Como eu disse, eles nos ajudam, mas a tomada de decisão é nossa. Nós é que vamos escolher qual caminho vamos seguir, o da direita ou da esquerda, ou vamos então seguir em frente. Na segunda parte deste mesmo capítulo, Emmanuel diz assim: ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Ajudemos os companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas do sentimento a lhes desafiarem a fé. Eles também são seres humanos, em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram, também sofrem. Olha que bonito
a colocação de Emmanuel, a sua compaixão para com os trabalhadores da mediunidade, dizendo, em primeiro lugar, que todos nós devemos ajudar a esses companheiros. Todos nós que muitas vezes estamos numa condição melhor, pela vivência já de muitos anos na doutrina espírita, pelo estudo que já realizamos das obras do Espiritismo, pela experiência já vivenciada ao longo destes anos de estudo e de tarefa mediúnica. Então, que dentro desses templos espíritas, que são locais de confraternização e de amor, que nós procuremos ajudar aos companheiros da mediunidade, para que eles possam desenvolver da melhor forma possível o trabalho que lhes compete. Eles trazem, da mesma maneira que nós, raízes profundas do pretérito sombrio. Nós somos assim, e eles também. Por mais encarnações que possam ter, por mais oportunidades que já tiveram em outros segmentos religiosos, em outros países, em outras épocas, eles, como nós, trazem muitas vezes raízes do pretérito que ainda não foram trabalhadas, que ainda não foram curadas para dar o bom fruto. E muitas vezes, tanto eles como nós, somos afrontados, como diz Emmanuel, pelos enigmas do sentimento a lhes desafiarem a fé. É aquilo que eu disse anteriormente, a falta da fé e da confiabilidade de que somos capazes de vencer as dificuldades e que temos, sim, o amparo e a ajuda dos benfeitores espirituais. Todos nós não temos um Emmanuel ou uma Joana de Ângeles do nosso lado, mas temos o nosso anjo de guarda, temos um mentor espiritual que nos acompanha e nos assiste. Então, quando conseguimos vencer esta falta de fé e de confiança, teremos a capacidade de entender e de compreender que eles também nos ajudam. Eles não são o Emmanuel ou a Joana de Ângeles, o André Luiz ou o Bezerra de Menezes, mas muitas vezes é lá um espírito que se utilizou de um nome fictício e que nos acompanha para nos ajudar a vencer e para que ele também possa cumprir a sua tarefa junto da nossa mediunidade e junto de nós que agora estamos encarnados. E o que me chamou a atenção é quando Emmanuel diz: eles também são seres humanos em conflito consigo mesmos. Quando pegamos a história de vários médiuns do Brasil e do mundo, mas em especial no nosso país, quando pegamos a história do nosso querido Chico, do nosso querido Divaldo, que ainda está encarnado, vemos os inúmeros conflitos que todos eles viveram. Será que nós estaríamos devidamente preparados mentalmente, espiritualmente, fisicamente, de forma emocional e psicológica para viver as mesmas coisas que eles viveram? Será que nós já fizemos esta pergunta para nós mesmos? Lembram daquela passagem quando a mãe adotiva, a segunda mãe, que fez com que o Chico lambesse a ferida? Será que nós agiríamos da mesma forma que o Chico o fez? Será que nós lamberíamos a ferida? Será que nós suportaríamos as marcas no corpo dos garfos que eram espetados, das surras que muitas vezes ele levava?
Será que suportaríamos o ataque incessante e constante, por exemplo, do Máscara de Ferro, junto ao Divaldo? Como que nós agiríamos? Como será que nós nos comportaríamos? Então, eles são humanos como nós. Eles têm e trazem consigo os seus próprios conflitos. Ele coloca também lutam, também choram, também erram, também sofrem, como nós. Só que nós muitas vezes criamos lutas desnecessárias, choramos pela falta de confiança e de fé em nós mesmos e na espiritualidade, erramos porque ainda não nos disciplinamos adequadamente e sofremos com tudo isso. Muitas vezes um sofrimento que nós mesmos criamos. Mas eles também, porque eles também, como nós, são seres humanos. Ele continua: como nós mesmos, não precisam de elogios e homenagens, mas sim de apoio e compreensão para que venham a caminhar entre sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados, em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. Olha a colocação de Emmanuel. Ninguém precisa de elogio e homenagem, porque o trabalho mediúnico não é para se angariar elogios e nem homenagens. O trabalho mediúnico requer de nós, para com eles, e deles para conosco, apoio e compreensão. Porque se assim o fizermos dentro da casa espírita, como eu disse, principalmente para aqueles que são iniciantes, nós vamos ajudá-los a caminhar entre sombras muito menores. E como diz Emmanuel, todos nós, os encarnados e os desencarnados, que vivemos na Terra, nós estamos ainda muito distantes da grande luz. E isso não é um desmérito para o planeta e nem mesmo para nós, nem mesmo para os médiuns. É porque é uma realidade. Nós vivemos na escala dos mundos num planeta de segunda categoria, um planeta de provas e de expiações. Todos nós estamos em prova ou expiação. Sendo assim, é preciso que haja um aprendizado da nossa parte. Um aprendizado no sentido de entender que tanto eles como nós estamos na mesma categoria, no mesmo trabalho a ser realizado. Já que todos nós, encarnados e desencarnados, em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. Nós estamos começando a nos preparar para adentrar um mundo de regeneração. A vida tem constantemente nos chamado para regenerar. Com isso, nós vamos subir um degrau, na possibilidade de nos aproximarmos um pouco mais da grande luz. Eles também, porque eles estão na Terra conosco. Eles estão junto de nós. E ele termina o capítulo dizendo: auxiliemo-los, assim, na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto
e do respeito à consciência tranquila, que desejamos para nós mesmos, porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Olha que bonito. Olha o estímulo que Emmanuel está dando a todos nós, que nos colocamos na posição de dirigentes de uma casa espírita ou de um trabalho dentro da casa espírita, especificamente de um trabalho mediúnico. Nós devemos auxiliá-los, sim, para que possam, da melhor forma possível, executar os seus próprios deveres. Dentro de 4 moldes que ele coloca como sendo os mais importantes. Disciplina, ele coloca em primeiro lugar, que foi aquilo que ele falou para o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Ordem, trabalho correto e respeito à consciência tranquila. Então, quando nós, e eles também, agimos desta maneira, com disciplina, com ordem naquilo que estamos realizando, o trabalho correto, digno, justo e o respeito à consciência tranquila, tanto nós como eles estamos indo na direção certa. E aí Emmanuel faz um comparativo muito bonito. Porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Então, quando olhamos o fruto perfeito, lindo e maravilhoso da árvore, que se utiliza da sua vigilância, da sua força, da sua própria obediência em oferecer o melhor fruto, aquilo não é uma coisa sublime, fora do normal. Ali também tem a mão, o carinho, a paciência que veio das mãos do cultivador. Então, o médium, para que ele dê os frutos bons, maravilhosos, equilibrados, justos, correto, é necessário que aquele que o instrui haja também com paciência e carinho, burilando-o para que ele faça da melhor forma possível o seu trabalho. Tanto aquele que orienta, como aquele que recebe a orientação, como diz Emmanuel, deve-se utilizar da disciplina e da ordem, do trabalho correto e daquele respeito íntimo e pessoal com a consciência totalmente tranquila. Então, eles também são como nós. Não há diferença. Mediunidade não é, de forma alguma, algo que vamos colocar na testa ou no peito, mostrando-nos diferentes, superiores ou melhores do que os outros. Eles são como nós somos como eles. E assim, em conjunto, trabalhando com fraternidade e amor, seremos capazes de nos ajudarmos mutuamente a crescer, a ir em busca da luz, a ir em busca do crescimento, do desenvolvimento e do progresso para atingirmos o objetivo traçado. Vamos ver então o que Kardec fala na questão 217 do Livro dos Médiuns, que refere-se a este capítulo, o 20, do livro Seara dos Médiuns. Então, vamos ver, é a questão 217 do Livro dos Médiuns, que está na segunda parte, capítulo 17, que tem como título Da Formação dos Médiuns.
E no item 17, Kardec diz assim: uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de ser enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Olha o conselho trazido por Kardec. Capítulo 17 do Livro dos Médiuns, da formação dos médiuns. O item 217. Não abusemos da nossa faculdade. O entusiasmo que sentimos com a pintura, com a psicofonia, com a psicografia, ou seja lá qual outra que apareça, temos que aprender a moderar o nosso entusiasmo. Porque toda mediunidade nos é concedida para o trabalho do bem, para o trabalho caritativo em favor do próximo, e não para que venhamos satisfazer as nossas curiosidades. Por isso, ele nos dá uma dica extremamente importante: que nós nos utilizemos dela somente em ocasiões oportunas e não a todo momento. Utilizar-se da mediunidade em ocasiões oportunas e não a todo momento. Para a pessoa que tem vidência, se utilizar da mediunidade de uma maneira, muitas vezes, negativa, vendo o espírito aqui ou ali e espalhando isso para tudo e para todos. Não. Usarmos a mediunidade de maneira correta, de maneira oportuna e não a todo momento. Porque os espíritos não estão ao nosso dispor, a toda hora e a todo dia. E muitas vezes, como diz ele, podemos correr o risco de ser enganados pelos mistificadores. Bom é evitar esse mal e adotar um sistema de trabalho em dias e horas determinados, para que assim possamos nos entregar em condições melhores àquela atividade e, caso tenhamos a ajuda dos espíritos amigos, eles também estarão prevenidos e poderão nos auxiliar com maior frequência e com maior intensidade. É igual quando nós fazemos o Evangelho no lar. Então, o nosso Evangelho é todo domingo às 22 horas. Os espíritos já sabem disso. Todo domingo, 22 horas, nós nos reunimos para fazer o Evangelho. Os espíritos se programam, chegam até o lar e vêm nos dar o apoio necessário para que o Evangelho no lar traga-nos a lição correta para aquele momento, para aquele dia, e que eles possam estar próximos e ajudar-nos naquilo que for necessário. Então, vejam como é importante essa questão 217
do Livro dos Médiuns. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém, a alguns principiantes, lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Então, para que fique gravado, isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, da formação dos médiuns. É a questão 217, que refere-se ao capítulo 20 do livro Seara dos Médiuns, que tem como título Eles Também. Então, se Kardec coloca essa orientação para nós, ela é também para eles. Se Kardec coloca-nos essas dicas, elas são também para eles. Não há diferença entre nós e eles e nós. A diferença, muitas vezes, está na intelectualidade ou na questão moral. Mas, em termos de mediunidade, todos nós devemos nos utilizar das mesmas obrigações, dos mesmos compromissos, dos mesmos cuidados e entender que tanto eles como nós, por estarmos na Terra, estamos todos sujeitos às inúmeras circunstâncias que a vida na Terra nos oferece. Eles também são como nós. E nós também somos como eles. Que nós possamos nos acercar de uma boa casa espírita, que possamos nos acercar de um bom dirigente espírita e que possamos realizar a nossa parte, sem melindre, sem entusiasmo, entendendo que a espiritualidade nos concedeu uma outra ferramenta de trabalho, para que façamos dela algo de bom para nós, para a nossa vida, para a nossa encarnação e para todos aqueles que comungam a caminhada junto de todos nós. Então, fica aí o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje, em nossa série Reflexões Espíritas, da qual estamos estudando o livro Seara dos Médiuns. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua bondade, por estar conosco neste estudo e, é claro, sempre solicitando a sua ajuda para que possamos divulgar o canal, divulgar todo o trabalho que nós todos realizamos de forma muito singela e muito humilde, com um único objetivo: divulgar o Evangelho de Jesus e os postulados da doutrina espírita. Desejo a você um bom final de sexta-feira, um final de semana abençoado, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, com muitas reflexões a respeito do estudo de hoje. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua família e o seu trabalho. Programa Espiritismo e Vida, simples,
objetivo constante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.